relaciona a la sobresaliência e la quinta relaciona a la sobremordida. Entonces, eso quiere decir overjet y overbite del paciente. Y aquí nosotros tenemos algunas opciones que es en relación a cómo se quedaría el overjet, el overbite después de la alineación, o si se puede utilizar de ITR, de los desgastes interpersonales, para mejorar o para mantener esta relación. Solo que en este punto de aquí, es muy importante pensar en la mecánica que va a ser utilizada para la corrección del overjet. Sí. Y eso porque muchas de las veces los odontólogos envían a la empresa el caso clínico y solo dicen, quiero corregir clase 2. Pero aquí es súper importante pensar en la manera que vamos a corregir esta clase 2. Porque como las placas de los alineadores son independientes, ellas son un aparato realmente intraarco. Entonces no hay una relación del superior con el inferior. Se necesita describir na planificação como deve ser a movimentação antero-posterior. E é muito comum, isso eu digo para vocês, eu já dije que eu tenho experiência com setup porque eu trabalhei já em uma empresa brasileira. Salí. Advertencia. Está jodiendo. Confeccionando setups e a quantidade de planificações que recebíamos só com essa informação, corrigir classe 2, pero sem dizer a maneira como se corrige, é muito grande. E isso é importante porque temos muitas opções para esta correção. Elásticos, distalizadores, e isso necessitamos de confecção de botão, de cimentação de botão, de uso de elásticos, também distalização sequencial, então esta distalização diente a diente que é possível para as correções antero-posteriores. Observem aqui, neste exemplo de aqui, neste vídeo, a paciente apresenta classe 2 do lado direito e a orientação de correção é orientação para correção com elásticos. Observem ao final como a mandíbula hace como se fosse salto. Há diâmetro mandibular aqui que realmente simularia o movimento do elástico. Isso é muito diferente se, por exemplo, eu digo na empresa que eu vou corrigir esta classe 2 com distalização do arco superior, por exemplo, anclado a um mini implante em ZC. Porque, neste caso, a planificação seria totalmente diferente, seria algo distinto. Seria como, não mais o jump que se consegue observar aqui no vídeo. Seria muito similar a esta outra planificação, onde realmente nós conseguimos observar a movimentação de cada um dos dientes seguindo um conceito que se chama distalização sequencial, que também já hemos visto no módulo 1. Agora, qual é a implicação clínica disso? A implicação é que é como, por exemplo, dizer, uma receita de pastel. Se se diz, ponga 500 gramas de harina, você coloca 1 quilo de harina, ou pior, você vai colocar 1 quilo de açúcar, isso não tem nada a ver. Ao final, o pastel, a torta, queda buena? Não, porque você seguiu a receita completamente diferente. Isso é, se você disse à empresa que vai corrigir com elástico de classe 2, eles vão seguir a simulação com elástico. Se você disse que vai corrigir a classe 2 com IZC, com distalização, eles vão seguir o caminho de distalização sequencial. Agora, eu posso dizer que vou corrigir de uma maneira e fazer de outra maneira? Não. O resultado queda menos predicível, não queda diferente. Então, isso está totalmente relacionado com o anclaje que se vai utilizar. Então, o anclaje distinto deste movimento é um anclaje que também tem diferentes resultados. Eu posso utilizar distalização sequencial e elástico de classe 2? Sim, se pode também, não há problema. Mas sepam que esta determinação que vocês querem é o mais importante. Então, se pode, por exemplo, usar elástico e distalização, só que há que pedir à empresa que vocês querem distalização. Hasta porque também o efeito estético ao final é distinto. Porque se você vai fazer distalização sequencial, muito provavelmente
hay una diferencia en relación a la posición del incisivo superior y eso tiene un reflejo en el paciente, diferente de, por ejemplo, si utilizamos solo elástico con un jump mandibular. Importante decir también que este jump que está simulado aquí, que también es el jump que se hace cuando preparamos los casos con alineadores para cirugía ortognática, ¿no? Este jump no ocurre, no hay un movimiento ortopédico, no hay un avance mandibular como conseguimos com ninhos, com ativador de Andressen, com Bionato, com propulsores removíveis mandibulares. Esse realmente é só simular posição dentária. Por isso que há que tomar muito cuidado também com esta prescrição. Porque se clinicamente não ocorre este movimento anteroposterior, provavelmente o encarre dos dientes não vai funcionar, não vai ser como ao final da planificação virtual. Outro detalhe também importante em relação especialmente ao overbite, não? É em relação aos bite ramps. Já sabemos que são bite ramps, por isso que o dicionário do módulo 1, se você tem dúvidas sobre este dicionário, estes términos que são aplicados a alineadores, é importante volver ao módulo 1. Estes bite ramps são os levantes anteriores, e aqui conseguimos poner se queremos, se não queremos. Há uma sugerência incluso de valor de 1.5. Minha preferência é que se coloque a partir de 1 milímetro de inclusão. Isso é algo que se otimiza mais. Mas você pode elegir entre colocar em incisivos, em caninos, se quer. Eu generalmente trabalho com aplicação em incisivos centrais e laterais. Aqui estão os bite ramps de exemplo para ilustrar como seria, repetindo que não é necessário llenar o bite ramp e fazer a resina cementada. Mateo, hijo de puta. Ponto, linha média. E aqui é tão importante pensar que a linha média é um reflexo de uma simetria de maloclusão em sentido antero-posterior. Por isso que piensen que corrección de línea media puede denotar una corrección antero-posterior. Entonces, ustedes volverían a los estadios de la pregunta de antero-posterior. Ahora, pequeñas correcciones de línea media, que realmente no hay asimetría, ¿no? En casos que no hay asimetría, el cuidado es que esta corrección generalmente es hecha por angulación. Entonces, por movimientos medio distales que sufren los dientes, y eso puede generar alguna simetría en relación a altura. Como en este video de ejemplo aquí de un setup que está haciendo corrección de la línea media. Entonces, observe tanto el lado derecho como el lado izquierdo, y cuando estamos haciendo corrección y hay este movimiento, observen que los dientes quedan desnivelados. ¿Por qué eso? Porque por más que se haga este movimiento de cuerpo de los alineadores, clínicamente es muy difícil que se exprese. En realidad, esta corrección de cuerpo de línea media ya es algo difícil con la aparato fijo. Los movimientos son muy complejos. Entonces, lo que pasa es que el diente angula, la corona angula en dirección a la línea media, y con aparato fijo que hay control de torque, se consigue controlar la raíz y mejorar la posición. Pero claro que este movimiento de aquí, de inclinación descontrolada, es mucho más fácil y mucho más común. Ahora, com o alineador, é quase que 100% das vezes que há solo este movimento de corona. Por isso, há essa possibilidade de desnivelar as raízes. Hasta se pode simular o movimento com uma correção de corpo, como este video aqui que hacemos esta simulação. Pero decir que esto realmente va a ocurrir solo con alineadores es algo que realmente es muy difícil. Entonces, piensen que realmente esta cuestión de desnivelar, hay que pensar cuánto se puede aceptar de este desnivel y también pensar que cuál es el tiempo del paciente en relación a la línea media. Puede ser que valga más la pena dejar esta línea media que esté un poquito desnivelada, un poquito desviada, mantenerla para que no se dañe esta cuestión de nivelación dentaria, que realmente intentar no conseguir, y eso que antes no llamaba la atención del paciente, ahora sí pasa a llamar la atención, porque
estos desniveles de altura são piores. E em questão de linha média, nós já sabemos da literatura que o clínico, dentista, odontólogo, consegue perceber desvios maiores que 1 milímetro. E o leigo, uma pessoa que não é odontóloga, que não trabalha com isso, consegue perceber desvios a partir de 3 milímetros. Então, muitas das vezes, talvez, valha mais a pena deixar como está e colocar esta indicação aqui na prescrição que não se quer cambiar, porque se se põe que se quer melhorar ou se não se põe nada, talvez há a tendência de fazer movimentos que seriam desnecessários ou então desfavoráveis. O outro ponto agora seguindo também são diastemas e apinhamento, esta questão de espaço. Por isso, a grande importância entre realizar os análises de discrepância de modelos e análises de Bolton ou de Wolford, como hemos visto. Porque aqui você vai dizer o resultado deste análise. Porque se estamos com um paciente com discrepância de modelo, se é positivo ou se é negativo, como vamos solucionar esse problema? Podemos tirar todos os espaços ou dominar espaços específicos. Se há discrepância de Bolton, eu quero diminuir massa dentária e a CLPR, ou eu quero abrir o arco opuesto e fazer reconstrução, reanatomização dentária. Então, eu dejo espaços específicos aqui para reanatomização estética de lateral. Isso todo deve estar realmente colocado na planificação. Porque se não se coloca nada, a empresa vai ser como se não melhor para ele, como ela crê que você queria. É como não ter a opção de elegir como vamos actuar. E aqui há também algumas opções, como expansão, solarização, critério inferior e posterior do lado direito e esquerda, e vocês vão colocar segundo lá, prioridade, o ponto necessário ou nenhuma. Então, se não combinei com o paciente que não quero desgastes, porque o paciente tem dientes pequenos, eu tenho que colocar aqui, porque se a empresa, o software, depende, não? Há empresas que trabalham com softwares com inteligência artificial, que fazem uma modificação prévia, outras que trabalham com técnicos, outras que trabalham com ortodoncistas, que fazem esses movimentos. Então, se você vê que é melhor a CLPR, la empresa no va a saber que el paciente tiene sensibilidad. pasa la otra vez. Sí saben. Pagué, pero me faltó, Outro viste que aspecto subió. muito importante nesta A ver, questão ya de basta, espaços puchiche. é se nós Deja de negro, ¿en conseguimos fazer serio? expansões. Este me va a matar, ¿eh? Aqui neste vídeo, por exemplo, onde vamos fazer um processo de expansão posterior, vocês veem o premolar que está fazendo vestibularização, não? Esses dos premolares. Agora, observe a colisão que se genera, o ponto de contato prematuro que se consigue aqui com o arco inferior. Por isso, sempre pensar que nossa planificação deve ser algo que tenha um sentido, algo que seja coerente. Por exemplo, se eu tenho um paciente com a oclusão posterior bem engrenada, eu solicito à empresa que se haga expansão superior, eu tenho que solicitar expansão inferior, porque senão eu vou generar colisões, pontos de contato prematuro, e provavelmente o que passa clinicamente é que minha expansão superior, neste caso aqui do vídeo, não vai ser algo testado. Ponto número 9. Então, descrever outros detalhes que não estejam aqui nesses preguntas. Por exemplo, se se querem algum staging específico, el estádio, ou a separação dos movimentos específicos, se se quer um elástico de cadena virtual al final, exemplo, casos de diastemas, que se quer garantizar o cierre, o número de alineadores, se se quer fazer uma compatibilização. Há empresas que trabalham com números iguais, há empresas que não, que realmente indicam arco superior necessita de 10, arco inferior 12. Você quer colocar 12 e 12, isso muitas empresas não fazem de maneira automática, então aqui também se pode colocar. Sobre postergar IPRs, postergar attachments, isso também é uma opção que se consiga evaluar. Aí ele vai colocar radiografias, esta empresa não evalua a radiografia, e depois de llenado todos estes pontos, realmente vamos fazer o envio da prescrição.
Ahora, como yo dije para ustedes, hay algunas diferencias, cambios en relación a diferentes empresas. Por eso que la gran mayoría realmente sigue estos pasos en relación a cuál arco quiere tratar, cuáles dientes presentan restricciones tanto de posición como de attachments, cómo está en la secuencia. Pero algo que no había en la primera empresa que en esta empresa realmente hay, y que es algo muy importante en este momento, es el manejo en relación a los terceros molares. ¿Por qué? El paciente puede ya no presentar terceros molares y esa es la indicación para el tratamiento, realmente que el paciente ya no tenga terceros molares. Tanto en ortodoncia fija, correctiva también sería la indicación. Pero puede ser que el paciente quede con los terceros, él no va a hacer exodoncia y en este caso es súper importante que el alineador consiga cubrir estos terceros por lo menos en una gran parte de la columna. Y ahí, por ejemplo, solo se consiguió eso si el operador consiguió captar bien la superficie cruzal de los terceros, si se consiguió utilizar y bien a distal el escáner, o si, por ejemplo, el paciente tiene terceros, no va a extraer y no se consiguió, hay un gran riesgo de extrusión de estos dientes. Outra pergunta também importante aqui que está diferente é se há retenedores neste modelo digital. Se recomenda, assim como eu dije para vocês em uma classe número 1, que os dientes estén limpos, sem cálculos, sem placa, se recomenda também que hagamos remoção da contenção fija 3x3, que é a opção aqui, e se haga el escaneo sem contenção. ¿Es posible remover virtualmente? Sí, pero aquí como está en el ejemplo se dice que realmente se hace la remoción, pero puede haber alguna variación en relación al modelo que al final va a refletir en el alineador. E aqui, uma outra diferença de outra empresa que nós temos no mercado também é que realmente você consiga elegir qual escâner e recibir este escâner que foi hecho o escaneo do paciente. Em relação à dentição permanente, à dentição mixta, nossa filosofia é trabalhar solo com permanente, porque o paciente é adolescente. E se há opções de tratamento mais estéticos, que é mais em la região anterior, ou na correção completa do arco, e neste caso sem nenhuma restrição, isso seria o mesmo que restringir a movimentação de alguns dientes. E outra também diferença que há neste sistema é que realmente se consiga cambiar os alineadores com intervalos de tempo distintos, como uma semana, 7 dias, não? 10 dias, 2 semanas ou 3 semanas a cada cambio de placa. A recomendação da literatura é que realmente os cambios sejam feitos com protocolos distintos a depender do movimento. Observem aqui neste artículo, onde se observou, se comparou a troca de placa em 7, 10 e 14 dias e eles tiveram a conclusão que, quando se cambia os alinhadores em cada 14 dias, se conseguiu corrigir 12% mais quando comparado ao protocolo de 7 dias, especialmente em movimentos que são mais complexos. Por isso, a recomendação realmente em casos mais complexos é cambio cada 14 dias. E falando de distintas marcas, de diferentes marcas, aqui há uma tabla de marcas que estão presentes na América Latina, em Europa também. Muitas das vezes vocês dizem que a grande dificuldade é encontrar marcas locais em seus países, e aqui há algumas marcas de referência, como nos países de Panamá, México, Argentina e Bolívia, por exemplo, e que são opções para que se trabalhe com alineadores de uma maneira mais fácil. Muy bien, entonces para finalizar esta clase, un checklist del envío. Aquí 7 puntos súper importantes, como si fuera un gran resumen de todo que debe ser evaluado en este momento de envío. Este checklist comprende arcos, dientes, attachments, relaciones sagital y vertical, los problemas intraarcos y la presencia de terceros molares, que hacer en estos casos. Bien, ahora sí que ustedes ya saben cómo hacer una prescripción de mucha calidad, observen que todo eso fue resultado de un proceso desde obtención de modelos,
buen diagnóstico, por isso não pensar que o diagnóstico, a planificação vai ser hecha por uma empresa, porque realmente eles manipulam software como nós solicitamos, e depois, na próxima classe, vamos a ver como aprovamos um setup e quando nós não devemos aprovar um setup, ok? Nos vemos na próxima classe. Eu espero vocês allá. Tchau, tchau.